Nós vamos estar falando hoje sobre ansiedade. Os servos de Deus podem ter ansiedade ou ser acometido pela ansiedade. Vamos lá. Mas antes de nós seguirmos, deixa eu consertar isso aqui. Antes de nós seguirmos, gostaria de solicitar você, deixe seu like, tá? Se for possível, compartilhe esse vídeo. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, Deus vai estar te abençoando, porque nós vamos estar orando por você, tá certo? Vamos lá. Será que os servos de Deus, as servas de Deus, podem ser acometidos pela ansiedade? Hein? Gente, nós ficamos surpresos por mais uma estatística que colocou o Brasil em um topo de mais um título de primeiro lugar em todo o mundo. Uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde colocou o Brasil no topo do país mais ansioso do mundo. Que triste, né? Triste notícia. No ano 2017, o Brasil já tinha recebido esse título e agora ele recebe de novo, né? Como o país mais ansioso do mundo. São quase 20 milhões de pessoas aproximadamente acometidas pelo transtorno, né? Pelo transtorno ou distúrbio da ansiedade. São quase 9,3% aproximadamente de brasileiros que estão fazendo parte desse ranking, né? Que fazem parte dessa estatística lamentável, né? Mas nós vamos estar falando hoje sobre especificamente os servos de Deus, aqueles que temem a Deus, que dedicam sua vida para Deus, aqueles que têm fé em Deus, são dedicados na obra de Deus. Eles podem ser acometidos pela ansiedade. E aí? Pessoal, mas antes nós vamos estar trazendo algumas considerações sobre o que é a ansiedade, não é? Ansiedade, existe ansiedade, a ansiedade considerada normal e ansiedade considerada patológica. Ansiedade normal, considerada normal, é ansiedade que faz parte da nossa vida, da nossa existência, não é? Que é até um benefício para as nossas vidas, tá? Funciona como um mecanismo de defesa para a nossa sobrevivência. Quem é que nunca se preocupou, se preocupa em um dado momento da sua vida, não é? Isso, se preocupa, nós temos medo, nós temos ansiedade. Em graus considerados normais, isso é benéfico, né? A ansiedade, ela é benéfica. E com certeza, quem nunca ficou ansioso, preocupado, né? Sentiu aquele friozinho na barriga, aquele medo quando vai fazer um concurso, uma prova de concurso, uma prova de vestibular, não é? Então, isso é natural. Mas quando passa de um grau considerado normal, a ansiedade, ela se torna patológica. E quando é que ela se torna patológica? Quando começa a interferir, né, na produção diária, na atividade diária das pessoas. Quando começa a ter prejuízo e tira a qualidade de vida das pessoas. Então, quando as pessoas começam a sentir sintomas, né, que trazem debilitação, que as afastam do trabalho, né, e das suas atividades e da sua rotina. Então, ela já se torna patológica. Então, quando nós falamos dessa ansiedade, que ela se torna prejudicial já, né, que compromete a vida da pessoa, nós estamos falando de um transtorno ou um distúrbio de ansiedade, tá? E é justamente sobre isso nós vamos estar focando, e é justamente sobre a ansiedade ou em relação à ansiedade patológica, que é o transtorno ou distúrbio de ansiedade, que o Brasil está nesse ranking aí, não é? Mas e dentro da igreja? Existem pessoas que foram acometidas, estão sendo acometidas com o transtorno da ansiedade? Sim, com certeza, não é? Nós não podemos de forma alguma desacreditar que isso esteja acontecendo, mesmo porque nós temos fatos, né? Comprovações de pessoas que estão adoecidas, né? Da sua mente, do seu psicológico. E os servos de Deus, eles podem adoecer com o transtorno de ansiedade? Sim, nós já respondemos, né? Afirmando que existe dentro da igreja pessoas que foram acometidas com o transtorno da ansiedade, como também com a depressão, com a fobia, com o pânico e muitos outros transtornos, tá? E por que isso acontece? Porque
o fato de serem servos de Deus, o fato de terem fé, dessas pessoas terem fé em Deus, o fato dessas pessoas que congregam nas igrejas, que trabalham, são servos de Deus, que vivem dedicados à obra de Deus, o fato deles terem toda essa dedicação, essa entrega a Deus, não tira deles a condição de seres humanos. Vão continuar sendo seres humanos, limitados, consequentemente, a essa nossa condição humana. Enquanto nós vivermos aqui, nessa face da terra, nós estaremos sujeitos às condições que estão diante de nós. Nós somos seres humanos e por isso nós sofremos consequências de seres humanos. A diferença é que quando o homem serve a Deus, quando ele teme a Deus, ele procura estar na presença do Senhor, Deus está ali, não é? Para ajudá-lo a enfrentar os momentos difíceis da sua vida, não é? Deus estará com ele. Então, o segundo ponto é que os servos de Deus adoecem como todos os seres humanos sobre a face da terra adoecem, porque nós nos descuidamos, não é? Nós nos descuidamos do nosso corpo, nós nos descuidamos da nossa mente, nós não cuidamos devidamente do nosso corpo físico, nós não cuidamos devidamente da nossa mente, do nosso psicológico. E por conta disso, vêm as consequências. E Deus respeita os limites que Ele mesmo estabeleceu, porque Deus nos orienta acerca do cuidado que nós devemos ter conosco mesmo, nos ensinando a amar a nós mesmos. Quando nós amamos a nós mesmos, nós cuidamos de nós. Nós nos preocupamos com o nosso bem-estar. E por conta disso, nós vamos procurar viver de maneira que não venhamos a prejudicar a nossa pessoa. E nós não somos só corpo físico. Nós temos uma mente, não é? Nós temos uma alma. Nós somos corpo, alma e nós somos espírito. Então nós cuidamos do nosso corpo físico. E muitas vezes não cuidamos do nosso corpo mental. Quando nós cuidamos do nosso corpo físico, e nós não cuidamos do nosso corpo mental ou da nossa mente, nós achamos que estamos cuidando do nosso corpo físico. Mas, na verdade, nós não podemos cuidar do nosso corpo físico sem cuidar da nossa mente. Nós não podemos cuidar da nossa mente sem cuidar do nosso corpo físico. Porque existe uma inter-relação entre o nosso físico, o corpo físico e a nossa mente, o nosso psicológico. Nós não podemos separar um do outro, nós somos um. Então, quando nós cuidamos da nossa mente, do nosso psicológico, das nossas emoções, nós estamos cuidando do nosso corpo físico. Quando nós cuidamos do nosso corpo físico, nós estamos cuidando, isso é ótimo, do nosso corpo físico, mas também precisamos cuidar da nossa mente, não é? Porque quando nós adoecemos no nosso corpo físico, consequentemente, nós adoecemos mentalmente, não é? Porque nós não vamos estar bem, não é? Quem é que consegue estar bem? 100% bem, se não está bem fisicamente. E se nós não cuidarmos da nossa mente, nós vamos adoecer o nosso corpo físico. Porque existem as doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças que elas não têm a sua origem no corpo físico. Não tem a sua origem... não tem sua origem orgânica, mas existem muitas doenças que manifestam no nosso corpo físico, que estão relacionadas às nossas emoções, ao nosso psicológico, à nossa mente, tá? Então, você pode ter hoje uma doença que se manifesta no seu corpo físico, ou várias, e que a origem não foi no teu corpo físico, não foi no teu organismo, propriamente dito, físico, mas foi nas tuas emoções. As tuas emoções adoecidas, o teu psicológico não está bem, ou não estava bem. E
trouxe consequências que se manifestaram ou se refletiram no teu corpo físico. Então, existem muitas pessoas dentro da igreja adoecidas no corpo físico, mas a origem está nas emoções adoecidas, no psicológico, na mente adoecida, não é? Porque nós vamos jogando para debaixo do tapete as nossas doenças de ordem emocional, os lixos emocionais, achando que vai estar tudo bem. Mas com o nosso organismo não funciona dessa forma. O que nós jogamos para debaixo do pano, não é? O que nós varremos para debaixo da cama, o nosso lixo emocional, vai refletir com certeza no nosso corpo físico através de doenças físicas. Então nós devemos estar atentando. O servo de Deus, sim, a mulher de Deus, aquele que tem fé em Deus, né? Independente do seu grau de dedicação a Deus, se ele não cuidar do corpo físico e da sua mente, vai possivelmente adoecer. E Deus vai permitir que isso aconteça por conta da nossa irresponsabilidade, por conta da nossa negligência. Deus permite que as doenças venham para nós pararmos e refletir o que é que está acontecendo comigo, não é? Será que eu deixei de fazer algo? Será que eu negligenciei alguma coisa para que hoje eu esteja adoecido? Então nós somos servos de Deus, nós temos fé em Deus. Nós nos dedicamos a Deus. Mas se nós não cuidarmos do que é para ser cuidado, e existe responsabilidade divina, e Deus cuida muito bem das responsabilidades dele, mas também nos deu responsabilidades. Os nossos deveres, nós devemos cuidar dos nossos deveres. Se nós queremos ter uma melhor qualidade de vida em todas as áreas, aqui na face da terra. Então os servos de Deus adoecem mesmo porque eles são seres humanos. Nós temos visto uma estatística cada vez mais aumentando de servos de Deus, de servas de Deus, que tiram as suas próprias vidas, até líderes espirituais, homens que dedicavam as suas vidas para a família, eram bons pais de família, dedicavam a sua vida, entregavam a sua vida para a obra de Deus, e tiraram a sua própria vida. Se tiraram as suas próprias vidas é porque elas foram acometidas com algum tipo de transtorno mental. Uma depressão, mais especificamente. Estavam depressivos. E nós temos que estar bastante atentos, nós, enquanto familiares, nós, enquanto amigos, nós, enquanto liderança, para que nós possamos estar atentos a essa realidade que nos cercam. Servo de Deus pode sim ter depressão. Servo de Deus pode sim ter ansiedade. Servo de Deus pode ter sim qualquer transtorno, pode ser acometido por qualquer transtorno. Porque nós negligenciamos o que não era para ser negligenciado. Nós queremos passar por cima das coisas achando que nós somos máquinas que não vai refletir lá na frente na nossa qualidade de vida. Não nos alimentamos devidamente, não nos alimentamos quando é para nos alimentar, não dormimos, não é? Não dormimos adequadamente. Não alimentamos a nossa mente com coisas saudáveis, com coisas que nos fazem bem. Nos envolvemos com coisas e com pessoas que não são para nós nos envolvermos. Nós vamos nos adoecer porque nós somos limitados e condicionados a este mundo. É uma tristeza quando nós
recebemos a notícia que um líder espiritual, um servo de Deus, um pastor, ele tira a sua própria vida. E nós não estamos aqui para condená-lo. Não estamos aqui. Mas nós estamos para parar e refletir. Porque quando nós vamos fazer um apanhado geral da vida desses homens, eram homens que tinham bom testemunho, a família dá bom testemunho, a igreja dá bom testemunho. Os amigos dão bom testemunho, a sociedade, a comunidade da qual ele fazia parte, dão testemunho da boa conduta. E o que aconteceu? É porque nós negligenciamos o cuidado conosco mesmo. Porque muitas vezes nós deixamos de cuidar de nós, em primeiro lugar, para cuidarmos do outro. Nós deixamos de nos dar atenção devida para dar atenção ao outro. É para dar atenção ao outro, isso faz bem. É para cuidar do outro, mas nós não podemos negligenciar o cuidado e a atenção que nós devemos dar a nós mesmos. Nós precisamos, em primeira instância, em primeiro lugar, cuidar de nós, dar atenção a nós mesmos. Pastor, isso é uma atitude egoísta? Não, é uma atitude realista. Porque se eu não cuido de mim, eu não vou estar bem para cuidar do outro. Se eu não vou estar dando atenção a mim, eu não vou ter condição de dar atenção ao outro. O próprio Jesus apresentou esse princípio dizendo que nós devemos amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Se eu não me amo, como eu vou amar o outro se eu não me amo? Como eu vou cuidar do outro se eu não cuido de mim? Eu tenho que cuidar de mim para ter condição de cuidar do outro. Muitas vezes eu fico cuidando do outro. Nós cuidamos do outro e não cuidamos de nós mesmos. E lá na frente nós adoecemos. A consequência vem. E no momento que nós precisamos da ajuda do outro, muitas vezes não recebemos, não é? A ajuda que nós necessitamos. Então que nós possamos estar atentos em relação a essa realidade. Nós adoecemos sim, podemos sim adoecer com qualquer tipo de transtorno, se nós não cuidarmos devidamente, não é? Da nossa pessoa. E eu repito, a nossa pessoa, ela não é só física, não é? Cuidemos da nossa mente. Em um vídeo só não vai dar pra gente tratar, ou dar continuidade a tratarmos do assunto relacionado à ansiedade, ao transtorno de ansiedade, não é? Nós vamos dividir esse vídeo, nós vamos trazer outro vídeo falando sobre alguns sintomas da ansiedade, sobre tratamento. O terceiro vídeo. O segundo vídeo nós vamos estar falando algumas causas que desencadeiam a ansiedade ou o transtorno da ansiedade, tá certo? Nós vamos estar parando esse vídeo agora, para não ficar muito extenso, e nós vamos dar continuidade dos seguintes. Então, nesse momento, o que nós estamos falando, o que nós trazemos é essa realidade. Os servos de Deus podem adoecer sim, porque nós somos humanos, estamos condicionados a essa condição humana. Eu posso cuidar muito bem da minha vida espiritual, me dedicar a fazer a obra de Deus, não é isso? Gastar meu tempo, ou seja, investir meu tempo na minha vida espiritual, não é? Que bênção! Mas eu preciso cuidar também do meu corpo físico, não é? E mental, porque nós somos corpo, alma e espírito, né? E como o apóstolo Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, que nós devemos estar cuidando para que nós possamos estar apresentando o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito devidamente, né, prontos para o dia que o Senhor vir nos buscar para Ele, tá? Então nós devemos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Nós vemos arrastando esse preconceito relacionado às doenças de ordem mental. Não é só a igreja, é o mundo secular, não é? A ignorância ainda se instala por conta do desconhecido. Aquela concepção que nós vemos arrastando, à medida que os séculos vão
vão passando, nós vamos trazendo aquela concepção que se tinha no passado, que as doenças mentais estão relacionadas, todas as doenças mentais estão relacionadas à loucura, não é? Isso é uma concepção de séculos passados. Quando a ciência ainda não era avançada como é hoje. Quando não haviam pesquisas científicas como existem hoje. Quando não existiam descobertas relacionadas ao cérebro, ao funcionamento do cérebro e da mente humana, ao psicológico humano, como nós temos hoje. Então, o que na verdade está acontecendo é porque nós estamos atrasados em relação às pesquisas, aos conhecimentos atuais que nós temos hoje. E nós, enquanto Igreja de Cristo, precisamos nos atualizar em relação aos conhecimentos atuais. Não é? Aos conhecimentos científicos e da medicina relacionadas ao nosso cérebro. Porque o nosso cérebro é um órgão do nosso corpo. E, por sinal, um dos mais importantes, porque ele rege todas as nossas funções, não é? Mentais e físicas. Há especificidade médica relacionadas a tratamentos para todos os órgãos, né, do nosso corpo, ou todas as partes do nosso corpo. A nossa mente também, graças a Deus, que Deus capacitou os cientistas, os pesquisadores, para chegarem a conclusões que chegaram hoje em relação a doenças e tratamentos das mesmas. Porque Deus controla tudo isso para proporcionar uma melhor qualidade de vida para os seres humanos sobre a face da Terra. Então existe especificidade de doença ou de tratamento para todos os órgãos e partes do nosso corpo. Com o cérebro não seria diferente. Não é? Não seria diferente. O cérebro também é um órgão que ele adoece. Então, como ele administra, não é? Todas as nossas funções psicológicas, né? As funções psicológicas e mentais. E as nossas emoções, elas se dão no nosso cérebro. Então, precisamos cuidar dele. E existe tratamento específico para o nosso cérebro, para as doenças relacionadas à mente. Nós temos o psiquiatra, nós temos o psicólogo, não é isso? Nós temos os psicanalistas. São profissionais que trabalham o neuro, né? Os neuros, os neurocientistas, os neuros, isso aí, os neuros, tá? Então são profissionais que trabalham com as funções cerebrais, com as doenças relacionadas ao nosso cérebro. Então não dá mais para nós ficarmos presos a conceitos antigos, porque hoje existem descobertas fantásticas que poderá nos instrumentalizar para cuidar melhor das pessoas que nos rodeiam, das pessoas que fazem parte do nosso convívio familiar, dos nossos amigos, para que nós possamos estar estendendo as mãos para os amigos, para os irmãos na igreja. Podemos ser instrumentos de Deus com essas ferramentas de conhecimento relacionado à área mental, não é? A área do funcionamento cerebral, para abençoar outras vidas, para sermos canais de bênçãos para outras vidas. Então, nós vamos estar parando aqui agora de fato. E no segundo vídeo nós vamos estar falando sobre por que ocorre, não é? Ou alguns motivos que desencadeiam a ansiedade. E no terceiro nós vamos estar falando sobre alguns sintomas e tratamentos, tá bem? Fique com Deus, um beijo no teu coração. Não se esqueça, você é especial para Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz, fique com Deus.